Olá, as nossas saudações, as nossas boas-vindas aqui em nome do nosso Espaço Casa Ação Cultural, onde começamos agora mais uma videoaula da nossa oficina do Núcleo Teatral do Espaço Casa Ação Cultural, nossa oficina que está acontecendo sobre elementos básicos do teatro. Eu sou o Douglas, docente aqui dessa oficina, docente do nosso núcleo teatral, e te acompanho aqui em mais esse vídeo. Esse que é o nosso penúltimo vídeo dessa jornada aqui, viu? Então, antes de começar, é claro, aqueles recados super importantes. Já está nos acompanhando nas redes sociais, já sabe tudo que nós temos aqui para oferecer através do Espaço Casa Ação Cultural? Pois então, comece a nos seguir, pois sabemos já que a arte tem a capacidade de transformar muito e positivamente. E aqui no Espaço Casa Ação Cultural, você vai conferir diversas oportunidades dessa transformação através de cursos, oficinas, todos na área artística. Atendemos pessoas a partir dos 12 anos e todas essas informações, mais informações ainda. Lembrando também, que tudo de forma gratuita, tudo isso, você pode obter através dos contatos disponíveis das nossas redes sociais. Então, acompanhe aí para não perder nada. Na nossa oficina de hoje, nós vamos falar sobre espaço da cena, sobre estrutura de palco, Enfim, o local das apresentações, que é um elemento, assim, nada básico, eu diria, Mas um elemento realmente essencial para essa situação do teatro, tá? Então, primeiro, vamos começar conceituando tudo, colocando as nossas devidas definições. Espaço cênico. Espaço cênico é o local definido em função de uma encenação teatral. Ele é o espaço próprio aos atores. Ao ser definido, o espaço cênico deverá conter todos os itens necessários para o desenvolvimento do espetáculo em questão. Boca de cena, proscênio, coxias, É assim que um palco ele é dividido, gente. Ele não é simplesmente um tablado elevado de madeira, não. Ele tem toda uma divisão aí bem necessária em que os atores também precisam aprender na hora das apresentações para poder se situarem ainda melhor. E claro, ajudarem, auxiliarem a si mesmos e a toda a produção, a direção, afim. E aí, uma coisa importante para a gente trazer aqui é o seguinte: teatro só se faz em palco. Nada disso, tá? Gente, hoje em dia, na nossa atualidade, são tantos os espaços possíveis. E aí a gente tem, teatros realmente acontecendo no meio de uma praça, no meio de uma rua, porque isso tudo hoje é possível. Então, vamos tirar da nossa mente que teatro precisa ser apenas em um palco, com a plateia à frente e tudo mais, É algo muito clássico. Tanto é que a gente chama de palco à italiana, É a forma mais clássica que a gente conhece de apresentação. Contudo, aqui não existe certo, não existe errado. Existe a forma onde se alcança os objetivos de cada produção de comunicar e de passar aquilo que precisa com o seu público, tá? Importante definir, então, que espaço cênico é onde acontece a cena. O que significa, como eu falei, que não vai ser só um palco, tá? Então, gente, pode ser também uma arena, um auditório improvisado, Um tablado que não chega a ser um palco, um pequeno elevado ali no ambiente, tá? Seja onde for esse espaço, exige o estudo para realizar o trabalho de cenário, que a gente já viu por aqui, Também, e os elementos para acontecer a cena e toda a sua dramaturgia. E aí agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os elementos desse palco, as formas, aliás, que podem se apresentar esse palco, tá? A gente tem então o palco italiano, onde os espectadores ficam apenas de frente. Geralmente situa-se mais distante da plateia e é o tipo mais comum de palco,
tá? Realmente, né, a plateia vai ficar ali numa direção só, o palco vai estar à frente e deu, acabou, tá? É o palco italiano. E aí a gente vai ter também o palco arena. Esse palco arena, gente, ele é geralmente onde acontecem os teatros de rua. O público fica de todos os lados. E aí a direção, a interpretação, o posicionamento desses atores, cenário, né? Se houver cenário, o posicionamento desse cenário, ele tem que acontecer de uma forma muito dinâmica e estratégica para que todos vejam. Porque a partir do momento, né? E às vezes acontece isso em alguns trabalhos. É um teatro de arena que nós estamos apresentando, mas as pessoas só podem ficar aqui nesse lado para assistir. Então não é arena, porque uma arena ela é de todos os lados, tá? Além disso, existe também o palco semi-arena, que aí vai ser realmente só uma parte do público, né? O público vai ficar, gente, em uma meia-lua, tá? Então eu vou ter ali um palco no centro e um público que fica dos lados e na frente. Um palco semi-arena. E aí, gente, uma característica bacana, né, do palco de arena, que geralmente tem, né, quando é um espetáculo de rua, às vezes não tem isso, porque a própria estrutura não permite, né, mas o teatro de arena e semi-arena acontece diferente do palco italiano. O palco italiano, o palco está numa elevação e as pessoas estão mais abaixo na plateia. Já na arena e semi-arena, acontece o contrário. O palco ele está mais baixo e as pessoas que vão se elevando, tá? E aí, por último, não menos importante, a gente tem o palco elisabetano. Esse palco elisabetano, gente, ele tem uma característica de palco misto. Ele é um espaço fechado, retangular, tá? Com uma grande ampliação do proscênio, tá? Com uma grande ampliação realmente da boca de cena, tá? E o público vai ficar dos três lados e geralmente em mais de um andar. Então o palco elisabetano ele vai ter o mesmo formato de palco do palco italiano, só que a diferença é que no palco elisabetano as pessoas também vão estar dos lados e não só na frente como é no palco italiano, ok? Então esses, né, são os tipos aí de palco, de espaço de apresentação que existem, tá? Detalhes importantes sobre isso, gente. O chão do palco ele precisa ser de madeira, tá? Na verdade, o ideal é que tudo fosse de madeira. Por quê? Pensando na acústica, pensando no som. Afinal de contas, né, a madeira ela reverbera o som. Ela faz com que ele chegue mais longe. Enquanto, né, a alvenaria, o tijolo, enfim, ele absorve esse som, ele mata o som. E aí ele não vai muito longe, né? Então por isso que a madeira ela, né, vários teatros ele tem não só o palco, mas também as laterais ali na plateia até o final, tudo de madeira, tá? Também é importante lembrar que um teatro de verdade ele vai ter toda a estrutura para iluminação, ou seja, as varas em cima do palco e também a frente do palco, ok? Também, né, uma característica bem forte, até um dos símbolos do teatro, é a questão de que a questão da cortina, certo? Então eu tenho a questão da cortina, uma questão muito forte que vai, né, como eu disse, ser um dos símbolos do teatro, né? Então eu tenho essa cortina também, que pode ser motorizada, que pode ser à mão, mas enfim, ela é imprescindível, né, para troca de cenário, para dar realmente, né, todo aquele glamour e aquele mistério antes de começar o espetáculo, prender isso tudo, né? É imprescindível, né, gente, claro, que toda essa estrutura seja de muita qualidade, seja resistente, tá? Desde os ferros, né, até os aplausos, ok? É como a gente diz, né? Para que a magia comece e termine realmente dentro de tudo aquilo que a gente propõe. Hoje em dia a gente tem que lembrar também
da questão da acessibilidade, né? E aí eu jogo aqui uma situação bem um pouco tensa. Quando a gente fala em acessibilidade de comunicação, quantos espetáculos você já viu que tem, né, tradução em Libras, por exemplo? Né? Pouquíssimos que eu sei. Mas é uma coisa aí sempre, né, a ser pensada. E também quando a gente fala em acessibilidade, pessoal, é na acessibilidade também da locomoção, ok? Né, para passar uma cadeira de rodas, para subir até essa plateia, certo? Ou até mesmo pensando num ator que é cadeirante. Então, ele não pode participar porque não tem acessibilidade no palco, né? Então, precisa ter também, né? Imprescindível também, gente, que tenha coxia e camarins. O que é a coxia? É um espaço que existe atrás do palco, ok? Aonde vai ter acesso aos camarins e toda a parte dos bastidores, que são essenciais, né? Vai ter atores esperando ali, vão ter... como é que a gente fala? Vão ter ali elementos, né? Objetos cênicos, parte de cenário esperando ali também para serem colocadas no momento certo. Então a cocheira é imprescindível, ela vai ser ali o espaço entre o camarim e entre o palco, né? Onde só os atores vão ter o acesso realmente. A coxia não pode ser de visibilidade do público, porque ali, né, vai quebrar a magia, como a gente falou. Tá? Também é imprescindível que tenha, né, gente, uma parte técnica, uma sala técnica, aonde vai ser controlada a iluminação e também o som. E como a gente já falou, a questão dos camarins, onde esses atores vão realmente se arrumar, vão se concentrar, vão relaxar antes do espetáculo, né? É sempre muito bom vários espelhos nesse camarim, uma boa iluminação, tá? Sempre nessa maneira para todo mundo, né, poder se arrumar com toda tranquilidade, ok? E o nosso palco, para encerrar, ele é dividido, né? A gente tem que pensar ali nele em 3 dimensões, na profundidade e na lateralidade. E aí quando o diretor ele vai realmente dirigir uma cena, ele tem que pensar, não parte só do próprio ator, é um trabalho em conjunto sempre. Onde é que ele vai ficar? Bem no meio, na parte da frente, na boca de cena, como a gente chama? Vai ficar realmente no meio do meio, centralizado. Vai ficar no meio, mais para a esquerda. Vai ficar lá no fundo do palco, à direita. Então a gente tem que fazer essa divisão para cada trabalho e posicionar esses atores, né? Colocando marquinhas mesmo no chão, para que eles possam se posicionar, para que eles tenham essa noção, tá? E assim, gente, nós chegamos ao final de mais uma videoaula aqui das nossas oficinas, tá? Essa oficina tratando sobre os elementos básicos e falamos hoje, então, sobre a estrutura de palco. Antes de encerrar, quero te lembrar aqui, ó, de nos procurar, de nos manter nas suas redes sociais. Fique à vontade para tirar qualquer dúvida, entrar em contato, né, sobre qualquer situação aí. Nós estamos à disposição aqui no Espaço Casa Ação Cultural e, claro, né, sempre com muitas oportunidades para todos. A partir dos 12 anos, totalmente gratuito, ok? Então, ficamos por aqui. Eu sou o Douglas, docente do nosso Núcleo Teatral aqui do Espaço Casa Ação Cultural. Agradeço imensamente a sua presença em mais esse vídeo e te espero para o próximo, ok? Até lá!